A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 25 de agosto, recordamos hoje a Beata Maria do Trânsito de Jesus Sacramentado e São José de Calaçães, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história da Beata Maria. Ela foi uma freira argentina, católica professa, da Ordem Terceira de São Francisco e fundadora das Irmãs Franciscanas Terciárias Missionárias. É a primeira beata argentina, beatificada em 14 de abril de 2002. Maria do Trânsito Eugênia das Dores Cabanillas nasceu em 15 de agosto de 1821 em Santa Leocádia, atual Carlos Paz, em Córdoba, Argentina. Seu pai, Felipe Cabanillas Toranzo, descendente de uma família de Valência, na Espanha, emigrou para a Argentina durante a segunda metade do século XVII e conseguiu reunir uma certa fortuna econômica no seu novo ambiente, mas se notabilizou principalmente pela sua profunda religiosidade católica. Em 1816, o senhor Felipe se uniu em casamento com a jovem Francisca Antônia, em que teve 11 filhos. 3 morreram prematuramente, 4 se casaram e os outros se consagraram a Deus, um como sacerdote secular e 3 como religiosos em vários institutos, continuando assim uma longa e gloriosa tradição familiar. A Beata foi a terceira nascida na família, batizada pelo padre Mariano Aguilar em 10 de janeiro de 1822, na capela de São Roque. Impuseram-lhe os nomes de Trânsito, ou seja, Maria do Trânsito ou Maria Assunção e Eugênia das Dores. Ela recebeu o sacramento da confirmação com algum atraso, em 4 de abril de 1936, dada a distância do centro diocesano. Após a primeira educação familiar, Maria do Trânsito foi enviada para Córdoba, uma cidade de tradições culturais nobres, com a sua famosa Universidade do século XVII, fundado pelo franciscano Dom Fernando, e escolas de Santa Catarina, em 1613, e Santa Teresa, em 1628. Desde 1840, continuando seus estudos, cuidou de seu irmão mais novo, que se preparava para o sacerdócio no seminário de Nossa Senhora de Loreto, na cidade de Córdoba. Em 1850, após a morte do senhor Felipe Cabanillas, toda a família se mudou permanentemente para Córdoba. Então, a Beata se instalou com sua mãe, seu irmão, que foi ordenado em 1853, suas irmãs e 5 primas órfãos em uma pequena casa perto da igreja de São Roque. Maria do Trânsito se distinguiu por sua piedade, especialmente em relação à Eucaristia. Realizou uma intensa atividade como catequista e fez muitas obras de misericórdia. Visitava frequentemente os pobres e doentes na companhia de sua prima Rosário. Após a morte de sua mãe em 13 de abril de 1858, a Beata entrou na Ordem Terceira Franciscana e intensificou a sua vida de oração e penitência, dirigida espiritualmente pelo padre Boaventura, franciscano que foi ordenado bispo em Salta em 1862, mas ela desejava se consagrar inteiramente a Deus. Assim, em 1859, por ocasião da sua profissão na Ordem Terceira Franciscana, ela emitiu o voto de virgindade perpétua e começou a pensar na fundação de um instituto para a educação cristã da infância pobre e abandonada. Em 1871, ela entrou em contato com a senhora Isidora Ponce de León, que estava profundamente interessada na construção de um mosteiro carmelita em Buenos Aires. No ano seguinte, Maria do Trânsito foi a Buenos Aires e ingressou no mosteiro em 19 de março de 1873, no mesmo dia em que foi inaugurado. Mas seu compromisso ascético mostrou ser maior do que a sua força física. Caiu doente e, por motivos de saúde, teve que deixar a clausura em abril de 1874. Em setembro do mesmo ano, acreditando-se suficientemente recuperada,
ela ingressou no convento das religiosas da Visitação de Montevidéu, mas também adoeceu alguns meses depois. A beata aceitou tudo com resignação admirável, abandonando-se cada vez mais com confiança nas mãos da divina providência. Ao mesmo tempo, sua ideia de uma fundação educacional e assistencial a serviço da infância reaparece. Vários franciscanos a incentivavam a isso, e o Dr. Agustín Garzón oferece uma casa e sua colaboração e contatos com o padre Círiaco Porreca. Em 8 de dezembro de 1878, obteve a aprovação eclesiástica de seu projeto de fundação e das constituições, e depois de uns exercícios espirituais pregados pelo padre Porreca, Maria do Trânsito, acompanhada de suas duas companheiras Teresa Fronteras e Brígida, inicia a Congregação das Irmãs Missionárias Franciscanas Terciárias da Argentina. A pedido da fundadora, o padre Círiaco Porreca é nomeado diretor do Instituto. Em 2 de fevereiro de 1879, Maria do Trânsito Cabanillas e suas primeiras companheiras emitem a profissão religiosa. E no dia 27 do mesmo mês e ano, escreve ao padre Bernardino, ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, pedindo agregação ao seu instituto à Ordem Franciscana. O padre Bernardino respondeu afirmativamente em 28 de janeiro de 1880. A nova congregação teve um florescimento imediato de vocações, de modo que, ainda em vida da fundadora, foram inaugurados o Colégio de Santa Margarida de Cortona, em São Vicente, bem como os colégios de Carmen, em Rio Cuerto, e da Imaculada Conceição, em Vila Nueva. A beata dirigia o florente instituto com admirável sabedoria, mas suas forças físicas iam cedendo gradualmente diante do cansaço diário e dos rigores ascéticos. Em 25 de agosto de 1885, morreu santamente como tinha vivido durante toda a sua vida, deixando exemplos heróicos de humildade e de caridade, especialmente no serviço a crianças, aos pobres, aos doentes e às suas irmãs. Em seu currículo espiritual, deve ser salientado, acima de tudo, a prudência, a paciência, a coragem para enfrentar as muitas provações da vida, sua assídua atividade na catequese e atendendo crianças abandonadas, o seu amor à pureza e a confiança na providência divina, que lhe respondia frequentemente com sinais surpreendentes. Como fundadora, Madre Maria do Trânsito soube incutir em suas filhas o espírito sobrenatural, a generosidade, o amor à infância, o espírito de penitência e de mortificação. Em 1974, foi aberto o processo para reconhecer as virtudes heróicas da Madre Cabanillas. No dia 28 de junho de 1999, ela foi declarada venerável e beata em 14 de abril de 2002. Graças à cura milagrosa do sacerdote argentino, Padre José Riccielli, missionário franciscano que sofria um aneurisma cerebral incurável, do qual se recuperou inexplicavelmente, depois de rezar uma oração para pedir a intercessão da Madre Cabanillas. Segundo os jornais, em Roma, no dia 21 de julho, deram início ao processo de investigação de um milagre, realizado por intercessão da Beata Maria do Trânsito. A documentação para o processo de canonização da primeira argentina declarada beata foi entregue no dia 14 de junho de 2017 no escritório do chanceler da Congregação para as Causas dos Santos, Dom Giacomo, que possamos assim pedir a intercessão desta santa. Amém. Neste dia também recordamos São José de Calazans, padroeiro das escolas populares. Ele nasceu em 31 de julho de 1558 na cidade de Aragão, na Espanha, em uma família nobre e muito religiosa. Ele foi educado com rigor do respeito aos mandamentos de Deus. Além disso, eram relativamente ricos. Na verdade, seu pai era ferreiro. Vamos conhecer a história deste santo. Recebeu uma boa educação religiosa e sonhava com a ideia de entrar para o seminário. Não obstante, seu pai desejasse para ele a carreira militar. Ao manifestar-lhe a sua ideia, seu pai se opôs, mas o mandou estudar na Universidade de Lleida e Valência. José recompensou a boa vontade do seu pai, depois de se formar e emitir os votos solenes.
Em breve tempo se tornou vigário-geral da Diocese de Urgel. Recebeu a ordenação sacerdotal em 1583, embora sem a presença do pai, que ainda não cedera à sua vocação. Inicialmente foi para um mosteiro desejando uma vida de solidão. Seu bispo, percebendo nele um alto grau de inteligência, disse-lhe que sua missão era a pregação. Dedicou-se à atividade pastoral, sendo muito querido por todos os fiéis e bispos, que lhe davam vários encargos importantes a ser executados junto à Santa Sé. Em 1592, talvez para resolver assuntos urgentes da Santa Sé, José foi a Roma. Entre outras coisas, foi também tutor dos sobrinhos do cardeal Colonna, seu velho amigo. Este preciso encargo, em forte contraste com o que se via em suas caminhadas pelas ruas da Cidade Eterna, contribuiu para esclarecer a sua ideia e refletiu. Em cumprimento à sua missão sacerdotal, começou a visitar os enfermos em hospitais e os presos nos cárceres. No entanto, o que mais o impressionava era a juventude que vagueava ao léu pelas ruas. Os jovens, muitas vezes até crianças, não tinham ninguém, eram abandonados e ignorados, dependente dos vícios que depois se transformavam em delinquência. Tudo aquilo era inadmissível na cidade do Papa. De repente, José entendeu que esta era sua missão, salvar os jovens pobres da degradação, a qual eram condenados através de uma educação regular. Contudo, que não se limitasse somente ao catecismo dominical que recebiam dos sacerdotes. Ele estava realmente ciente de que esta era a vontade do Senhor. São José de Calazans iniciou a sua missão, pedindo ajuda dos jesuítas e dominicanos, que, porém, estavam muito ocupados com outras atividades. Então, com a ajuda do pároco de Santa Doroteia, no bairro de Trastevere, que lhe colocou à disposição 2 pequenas salas, José abriu a primeira escola gratuita da Europa para jovens das classes sociais mais pobres. Não obstante, José ainda não tinha um projeto educacional preciso, mas vivia o dia a dia. Porém, estava consciente da sua obra, que se tornou a finalidade revolucionária da sua missão. Ele considerava a instrução como um direito prioritário do homem e dos pobres, e como tal não devia ser apenas um gesto de caridade, mas um ato de justiça social. Assim sendo, encontrou logo outros sacerdotes dispostos a transmitir-lhe seus ensinamentos gratuitamente. Em 1612, São José de Calazans conseguiu comprar um prédio na Praça Navona, com a aprovação da Santa Sé. Naquelas alturas, seus alunos já eram cerca de 1.500. Em 1617, José sentiu a necessidade de dar uma espécie de garantia às suas escolas. Fundou a Congregação Paulina dos Pobres da Mãe de Deus das Pias Escolas, depois chamados de Escolápios. Em 1622, com a bênção do Papa Gregório XV, a congregação tornou-se ordem regular. Em um retiro espiritual em Narni, o padre José escreveu as constituições pelo próprio punho. No entanto, infelizmente, as armadilhas estavam à espreita. Na época, a instrução e a cultura eram um direito reconhecido exclusivamente para as classes mais ricas. Por isso, a obra do padre José começou a ser mal vista pelos conservadores que queriam manter o status. Então, iniciaram a fazer críticas difamatórias contra ele, a ponto de ser denunciado ao Santo Ofício, reduzindo a sua ordem ao estado de congregação de sacerdotes seculares, sujeitos à jurisdição episcopal. Passando por grandes sofrimentos físicos e espirituais, São José de Calazans concluiu sua vida terrena, voltando para a casa do pai em 1648, sem ver a reconstituição da sua congregação, que foi reconhecida como ordem religiosa, segundo as regras do seu fundador, em 1699. Os primeiros padres escolápios ou esculápios voltaram a professar seus votos solenes. Além dos 3 habituais, acrescentam um 4º, o da educação dos jovens como missão primordial. No entanto, suas escolas se espalharam pelos 4 dos 5 continentes e hoje contam com 222 casas espalhadas pelo mundo. São José de Calazans foi sepultado em Roma.
A ele foram atribuídas muitas intercessões em milagres e graça. Foi canonizado por Clemente XIII em 1767. Foi proclamado por Pio XII em 1948, padroeiro universal de todas as escolas populares cristãs do mundo. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus, que destes a Santa Maria Micaela do Santíssimo Sacramento a graça da compaixão por aquelas mulheres que se perderam na vida por falta de amor, atenção, cuidado e oportunidade. Dai também a nós a graça da compaixão para com aqueles que precisam e aos quais temos a possibilidade de ajudar. Que o exemplo de Santa Micaela nos ajude a transformar nossas vidas e as vidas daqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. Amém. Santa Micaela, rogai por nós. Façamos a oração a São José. Oremos. Grande pedagogo de Cristo, seja nosso conselheiro e auxílio, assim como fostes em vida. Rogai pelos professores e mestres da educação, para que eduque não só no viés intelectual, mas no homem como um todo, especialmente na espiritualidade do homem novo. Amém. São José de Calazans, padroeiro das escolas populares, rogai por